Voltando. Oi, oi, pessoal. Vamos entrando. Oi, Roberta. A Roberta lá de... Sim, a Roberta foi uma peça também chave na minha vida social no Ateneu. Imagina, eu estudei da quinta série até metade do segundo grau, o segundo colegial, numa escola pública, né, Messias Pedreiro, que era uma escola gigantesca. Então, da quinta série até o segundo ano do colegial, deu tempo de fazer bastante amizade, né? Assim, então eu já conhecia muitas pessoas e as pessoas já eram acostumadas com o meu jeito. Aí, a escola entrou em greve, não sei o quê, próximo do vestibular, minha mãe me mudou de escola e me colocou numa escola particular minúscula. A escola tinha apenas 5 salas, que eram 2 de primeiro colegial, 2 de segundo e uma de terceiro. Eu entrei no meio do ano, tipo assim, sabe o trauma da vida? E aí eu lembro que no meu primeiro dia de aula numa escola diferente, eu entrei, sentei na sala. Gente, do jeito que eu sentei, na posição que eu sentei no início da aula, eu fiquei até o fim. Eu não tinha coragem de me mexer. Foi muito traumático. Enfim, aí a vida, né, sempre me ajudou de alguma forma. E aí tinha um amigo que tinha estudado muito tempo comigo no Messias Pedreiro, que era o André Todinho. E aí ele estava estudando no Ateneu. Então ele foi o vínculo ali para eu fazer novas amizades. Gente, mas foi um momento muito difícil da minha vida, assim, mudança. Isso é uma coisa que no autista leve, nesses momentos de mudança, mudança de escola, mudança de cidade, enfim, aparece muito. É onde, dependendo do contexto, você passa despercebido, porque o contexto é favorável. Então, no meu caso, eu tinha muitos primos, os meus amigos, por muito tempo que eu saí, foram os primos. Então, é confortável, né? E eu me pegava carona com as amizades deles. Mas esse momento de mudança de escola foi muito difícil. Mas aí a galera do Ateneu, de alguma forma, eles gostavam de mim também. E aí as meninas, porque assim, eu vinha de uma escola pública, né? A galera toda relaxadona, tal. Eu era da turma dos relaxados. E aí cheguei no Ateneu, que era uma escola elitizada, né? Era outro universo da minha vida. E aí era um estilo muito diferente das meninas, mas as meninas gostavam de mim e me adotaram, né? Mas por fim, lá foi eu me socializar com as mais. Como eu posso dizer, Roberta? Com as mais de boa com a vida, né? Sem muitas frescuras. E aí a Roberta e a Cris foram pessoas importantes. Estudei sempre com a mesma turma. Daí minha mãe me mudou de turno durante uma série. Na outra, voltei e me senti uma ET. Tive dificuldade em voltar com as amizades com as quais cresci. Então, isso largadas, ótimo. Isso, largadas, né? A vida mais simples, assim. Porque, cara, eu não dava conta daqueles acessório, excesso de acessório e cabelo e nananã. Eu sempre tive cabelo enrolado. Aí começou a época do uso de formol lá, como é que chama? As progressivas da vida. Eu falei, não vou fazer, meu cabelo vai ficar assim. Sempre do contra. Conversar e ouvir pessoas autistas como nós é tão bom. Exatamente. A inocência autista. Cara, eu achei esse nome sensacional. Qual que é seu nome? Um instante me senti um ET, achei muito estranho.
Então, esses momentos de mudança são importantíssimos, né? Outro momento que pode ser muito impactante para autistas leves, que até então estava conseguindo ter recurso de camuflagem, socialização, é quando entra para a faculdade, né? Que aí as relações, muitas vezes você estudou numa mesma escola por muitos anos, e aí você entra na faculdade, não precisou fazer novas amizades, vai fazendo ali com o tempo. Quando você entra para a faculdade, é um universo. E aí festas e não sei o que, e aí começa a aparecer as dificuldades, né? Enfim, aí... E onde entra... Ah, não, eu tava falando da história da minha solidão. Final de semana passada eu tive uma crise de solidão, por isso que eu resolvi fazer a live sobre isso. E aí eu comecei a sentir falta dos meus amigos de Belém, e pensar, caramba, mas lá, olha, de fato eu não me sentia sozinha, eu saía, tinha amigos, enfim. E aí, eu não tive tempo de fazer amizade em Goiânia, porque entrou pra quarentena. Eu tava no momento que eu ia começar a me reaproximar de primos, que eu gosto muito de visitar, principalmente os tios, né? Eu gosto dos mais velhos. Ah, e aí entrou de quarentena. Então, no final de semana passado, eu tava muito... Eu acordei muito bem, eu acordei com muita energia. E aí, quem já participou de alguns grupos que eu faço, né, sabe que o bem-estar, a alegria é uma energia de socialização. Então, caramba, eu tava tão linda na minha energia de socialização. Eu queria socializar final de semana passado, mas não tinha com quem socializar. E aí eu me senti sozinha. Sábado passado eu vivi solidão e eu pensei, vou visitar minha irmã, mas ao mesmo tempo eu pensei, nossa, mas aí eu não vou conseguir conversar com a Carol, porque a Carol tem 2 crianças, né? O João de 3 e a Laura de 1 ano. E aí a gente não consegue fluir na conversa, e falo isso assim, que é a realidade de uma mãe de 2 crianças pequenas. E eu queria, aí entra outra parte do meu conflito, eu não queria qualquer socialização, né? Eu queria a minha socialização seletiva, né? Como era em Belém, porque as pessoas com quem eu encontrava em Belém eram pessoas que essa seletividade social, que acontece? Quem são as pessoas que eu escolho para ser amigo? São pessoas que têm o meu mesmo hiperfoco, né? Então, a galera do neurofeedback, da neuropsicologia. E aí foi uma coisa que eu aprendi sobre as minhas relações, meu perfil relacional. Na adolescência nem tanto, na faculdade, enfim, começaram os interesses funcionais. Pois é, eu acho que, né, Carlinha, essa coisa da quarentena que a gente tá vendo, todo mundo em algum momento vai ter essas crises, e isso não tem a ver só pela pessoa ser autista ou não. Mas aí o que aconteceu foi que eu entrei no meu conflito também. Eu poderia ter ido na Carol, mas eu fiquei, mas eu vou chegar lá, mas e ela vai estar com as crianças, e eu queria socializar, mas eu queria uma socialização específica do meu hiperfoco. Eu queria falar de neurociência, eu queria falar das coisas que eu estou estudando agora, né? Eu queria, sabe, assim, então não era qualquer coisa que eu queria socializar. E aí para todo lado que eu pensava, eu me sentia sem saída, né? Então eu vou para Uberlândia, né? Aí eu pensei, cara, mas não é hora de ir para Uberlândia, né, para casa dos meus pais. Não, então eu vou para Brasília para ficar com meu irmão, pertinho aqui de Goiânia. Falei, cara, mas o Fred tá lá estudando. Aí eu entro nos meus conflitos, porque tudo que eu penso eu não consigo ver saída, porque a Carol tá com os filhos, o Fred tá estudando para concurso, os meus pais eu vou colocar eles em risco, tal. E aí esse conflito mental, ele me gera solidão, eu não consigo decidir nada. Por fim, fiquei em casa, eu e os meus cachorros,
E aí foi um dia bem down que eu vivenciei. Eu falo que a minha sorte é que eu não tenho habilidade para ser uma pessoa depressiva, então eu vivencio um momento de intensa baixa, mas aí eu falo, cara, não, peraí, o que tá acontecendo? E aí já começo a tentar me reorganizar. Não significa que eu saia desse estado rápido. É, hoje é terça, então hoje eu posso falar que eu comecei a me sentir um pouco menos desconfortável. E aí já senti vontade de fazer coisas, né? Hoje tinha feira, fui na feira, quis ver pessoas, tá meio friozinho aqui em Goiânia, eu quis comer pamonha, que quando eu tava lá em Belém eu não podia, não tinha tal. Então hoje isso melhorou. Mas é assim, eu vou pro fundo do poço, que não é uma depressão, isso é importante entender. Só que se eu fosse, né, e alimentasse isso, aí é muitas vezes onde a pessoa começa a ter recaídas e entra em quadros depressivos. Essa baixa minha dura pouquíssimo tempo, sou muito pra cima. Então, é isso. E aí eu começo a fazer coisas assim. O que me ajuda a sair disso, né? É fazer coisas que para mim têm um sentido profundo, né? E aí vivenciei essa solidão e essa solidão, a minha solidão, eu vivencio ela quando eu entro no conflito, né? Se alguém chama para socialização, vou, não vou, vou, não vou, se eu decido não ir. E aí muitas vezes quando eu decido ir, caramba, é super divertido. De uma forma ou de outra eu vou me interessar por alguém, vou conversar, vou articular, vou fazer novas amizades, enfim. Ok. E aí, ok, vou ticar aqui a, a solidão e o que é a solitude. E aí a solitude, não sei, algumas pessoas talvez não conheçam esse termo, mas é uma palavra muito bonita. Primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu achei o conceito muito bonito, né? Que tem a ver com você estar bem sozinha, você gostar de estar na sua companhia. Isso é uma coisa que eu sempre tive, sempre foi muito forte em mim. Muitas pessoas lá em Belém, uma amiga minha falava: ai, Gabi, mas eu acho que você fica tão sozinha. Eu falava, mas isso pra mim não é ruim, isso pra mim é muito bom. Não era uma solidão, não tem pesar, não tem tristeza. É bom, porque eu tô na minha casa, eu tô com os meus cachorros, eu tô lendo, eu tô estudando. Aquilo ali é alimento para minha alma. Então, é igual uma paciente autista, né? Ela descobrindo o processo dela de autismo, e ela falou assim: Gabriela, e tem problema eu querer ficar no meu quarto assim parado, olhando para a parede? E eu falei: por que teria problema, né? Porque assim, as pessoas passam o fim de semana inteiro fazendo uma maratona, olhando para uma tela, vendo série, né? Que são histórias que tem continuidade, se envolvendo com personagens ilusórios e não sei o que, não sei o que. A pessoa passa um fim de semana mergulhada fazendo maratona. E por que você não poderia ficar no seu quarto, olhando na parede e vendo uma série que está passando na sua mente, que você está construindo, né? E a gente é muito imaginativo e a gente vive histórias na nossa mente que são muito interessantes. E aí, por que isso seria inadequado? Quem foi que falou que você vivenciar isso é inadequado, mas ficar vidrada numa televisão vendo séries não é inadequado? Entende? É nesse sentido que os pesquisadores autistas agora falam, cara, vem cá, vamos conversar. O que tem de dificuldade nisso? Isso é um transtorno mesmo ou isso é diferente? Ok? Solitude. Pois é, tem uma questão de estilo. Não é só estilo de vida, Flávia, né? Um momento. É ter uma boa relação com você mesmo, é gostar da própria companhia. Gente, meu nariz tá coçando pra caramba. Gosto de ficar sozinha sempre. Fiquei desde pequena lendo e estudando. Uma colega me questionou hoje como eu estava com essa quarentena, se estava sendo difícil para mim. Eu disse que não, mas eu sinto falta de conversar. Não alterou em quase nada a minha vida.
Pois é, Patrícia. Eu tenho, exatamente, eu tenho os momentos, mas, por exemplo, passei umas 2, 3 semanas estudando algo, aprendendo algo, não sei o que, não sei o que. Chega um momento que eu quero compartilhar isso com alguém. E eu sinto falta de conversar. Eu gosto de socializar. Cara, eu adoro música. Eu adoro rock. É meu estilo de música. Então eu adoro pub. É, e eu gosto de ir com amigos pontuais conversar sobre ciência. Eu só não converso sobre política, porque de política eu não sei falar A. Então eu adoro socializar com os amigos, né? E às vezes gosto de conhecer pessoas novas também. Mas tem momentos que eu realmente não estou para isso. E tem momentos porque eu tô cansada demais, ou esgotada, ou em conflito. E tem momentos que eu quero usufruir, curtir do meu espaço, do meu canto, das minhas coisas. Isso é solitude. Na maior parte das vezes eu vivencio solitude. Em poucos momentos eu vivencio solidão. Mas quando vivencio, ela é bem intensa. Solitude. Beatriz, depois eu vou postar um conceito muito bacana que é do Osho. Osho, eu nunca sei a pronúncia. Cara, muito bonito mesmo. Morar em Goiânia e gostar de rock. Aninha. Ana, é tenso. Sim, Goiânia tem muito sertanejo, mas não tem só sertanejo não. Porque quando eu comecei a sair, pub foi aqui em Goiânia com os primos que eram mais velhos e levava a gente nos bares, nos pubs de rock. E caramba, assim, era sensacional. Goiânia tem um espaço muito bacana, né? É, eu só não tive tempo de explorar ainda. Porque não teve tempo, gente. Ô, Pati, vamos ser amiga. Conversar a cada 6 meses, né? Que é assim. Oxo, né? Oxo, eu nunca sei a pronúncia. Eu gosto de morar sozinha da minha casa. Pois é, Beatriz, eu morei 8 anos a primeira, Oxo, né? Beleza, obrigada, Sam. Pois é, eu amo Goiânia, gente. Olha, tio Fazo, tudo bom? Não vi se você tinha entrado antes ou não. E aí, vamos falar agora, então, pra gente ticar o último tópico da minha lista: relacionamento afetivo, né? Sobrevivendo a mais uma live, mais um horário normal. A galera da madrugada. Ontem, a a Camila entrou, me chamou, Gabi, vamos fazer. Aparece aí, vamos conversar na live. Assim, de pijama. Eu falei, me dá um minuto. Prendi o cabelo, pus uma jaqueta. Aí começou a entrar um monte de autista que não dorme na live, né? Ficamos até 1 hora da manhã conversando. Sim, Lívia. Hoje, né? Ontem não, hoje, isso. Aí meu esposo falou assim: e aí, dormiu ontem? Aí eu falei, ai, custei a dormir, já era mais de 3, 3 e meia. Falou assim, porque eu sabia que isso, quando eu termino as lives, eu fico muito excitada, muito eufórica. E aí até isso desacelerar, e aí ele passou, já era meia-noite e meia. Aí ele fez assim, eu falei, não, foi imprevisível aqui, não sei o quê. E aí ele falou que pensou, ih, Gabi não vai dormir hoje, né? É, autista autistando, exatamente. E vamos autistar mais, né? É, pois é, falso. Falso. Então, isso é uma outra coisa que interfere nas relações, não porque é uma dificuldade do autista, mas porque é uma característica diferente, que é a intensidade, né? A nossa tendência é sentir demais, é ser sensível demais, intenso demais, ok? Então, em algum momento lá no outra, alguém tinha
colocado falando, né, que tem fascínio por alguém. Eu também sou assim. Às vezes eu conheço uma pessoa, eu crio um fascínio por aquela pessoa, pela história da pessoa, pelo que ela faz. Enfim, é muito intenso isso, né? Eu vivencio a amizade, a relação de forma intensa, mas não demandando muito da pessoa. Isso é uma preocupação minha sempre, porque eu não quero ser muito demandada. Então, quando eu vi, por exemplo, a live aqui, que é eu falando de coisas que para mim é muito bom, isso daqui para mim é uma socialização, né? É um fenômeno, né, a ser estudado, porque para mim a live hoje para mim é uma socialização. Eu espero ansiosamente os dias de terça-feira porque eu vou socializar, né? E depois eu fico muito agitada, de uma forma boa. Ah, e, e aí é um dia que eu demoro a dormir. Mas por isso, assim, né? O autista é uma pessoa sensível e intensa. E isso não é uma dificuldade, é uma diferença. E por que é importante a gente diferenciar isso? Porque isso fala da nossa autoestima, ok? Porque a gente cresce com uma sensação de inadequação. E aí, muitas vezes, isso atrapalha nas relações, porque às vezes a pessoa com quem eu estou me relacionando, ela não vivencia as coisas com a intensidade que eu vivencio. E aí parece uma coisa meio morna, meio sem graça, rasa, sabe? Superficial. Então, isso é uma coisa que me incomoda nas relações. Então, por exemplo, se eu vejo um filme que eu gosto de um filme, eu me fascino por aquele filme e eu vou consumir aquilo por um bom tempo. Eu fui assistir, eu tive a oportunidade uma vez no Rio de ir numa apresentação do Circo du Soleil. Gente, pelo menos sua voz fica baixa, Gabi. Quando fico animada, perco o controle da voz. Ah, sim, Beatriz. Então, tem essas oscilações mesmo, né? Mas eu sou uma pessoa muito contida. Eu tenho um perfil muito rígido. Todo teste de personalidade que eu fiz, né? A minha personalidade é uma personalidade muito rígida mesmo. E aí eu fui no Circo de Soleil. Gente, eu vivenciei aquilo com uma intensidade, porque eu via a apresentação dos caras e eu ficava fascinada pela perfeição dos movimentos, imaginando o quanto aquele cara treinou para fazer aquilo, e eram coisas assim. E eu pensava no nível, isso foi um momento, foi em 2018, isso me gerou uma reflexão muito profunda, que intensificou o meu conflito com a Marinha na época, porque eu vendo o nível de especialização daqueles artistas ali no circo, e eu pensando, o que eu tô fazendo da minha vida? Que coisa medíocre que eu tô vivendo, profissional, sabe? Porque na Marinha, o que eu faço com maestria, o que eu faço com intensidade, o que eu faço bem é a psicologia. Mas eu já não fazia nem isso mais, eu conseguia fazer bem na Marinha, porque eu estava tão atrelada de encargos colaterais e outros encargos administrativos, e eu falei, que profissional medíocre que eu sou, que, tipo, eu não faço o que eu gosto, não faço com excelência e tenho muita responsabilidade com coisas que para mim não fazem sentido, que eu não trabalho bem com questões administrativas, não faço um bom serviço porque eu tenho dificuldade. E eu vendo aquela especialização daqueles caras, aquilo ali foi o início do fim, sabe? Quando você tá numa relação, cai a ficha que você vê que é isso, não é nada disso que eu quero. Ali foi o início do fim do meu casamento com a Marinha. Porque eu falei, não, eu quero viver intensidade, eu quero viver a psicologia mesmo, né? Enfim, então essa intensidade, muitas vezes, quando eu não vejo nas pessoas, eu me desinteresso, muitas vezes.
fazer live me causa até burnout. Isso não me causa. Falar pra minha psicóloga que me sentia quebrada, como se fosse um objeto quebrado. Então, ok. Que estou morrendo de amores. Sim, Sam. Nossa, super concordo com você. Nossa, vou falar sobre isso, porque tem a ver com... não é 880, é 8.000. Isso, perfeito. Quando assisto circo, penso em fugir com um circo. Excelente. Não, meu sonho de criança, gente, era fugir para uma floresta. Eu e a minha cachorra, com uma barraca, eu ia montar a barraca na floresta. Ai, gente. Ok. Pois é, eu chorei nesse circo de Solé. Dificilmente eu emociono, choro, mas esse dia do circo é especial. Olha, né, o que faz a pessoa emocionar, né? O nível de especialização e quanto aquelas pessoas tinham se dedicado. Gabi, cada vez que te ouço falar, tenho mais certeza que sou autista. Isso aqui parece muito mais o meu mundo do que tudo que eu vivi na... Kaká? É? Kaká de quê? Karine? Carol? Fugir com os cinco. Ok, vocês se conhecem. Piadinha interna. Gabi, desde que assisti sua palestra aqui, fiquei achando que sou autista cada vez mais que te ouço. Pois é, colega, isso é um caminho sem volta, Roberta. Mas a gente pode conversar depois. Depois a gente te manda uns testes pra você ir fazendo, tá bom? Eu emotiva, olha, tio Sá. Ai, é muito difícil, Fábio, eu te chamar de Fábio. Questão de emoção, coisas que me emocionam. Animais, não vejo filme de animais, isso parte meu coração. Coisas, crianças, pessoas sendo rejeitadas, isso me dilacera o coração, ok? Agora, ficção, na maioria das vezes, isso não me toca, enfim. E, se falando de relação afetiva, isso sempre foi um problema. E eu me emociono muito quando eu entro em conexão com a vida, com a fonte criadora, que eu tô na natureza, que eu tô meditando, quando eu sinto uma conexão extrasensorial, isso geralmente me toca muito. Aí é onde eu me emociono, sabe? Quando eu sinto a vida falando comigo, conversando comigo, geralmente eu sinto isso muito na natureza. Então, quando eu tô caminhando com os cachorros, e a forma como o meu corpo expressa essa emoção não é muito através das lágrimas, mas é através de arrepio. Então, às vezes eu tô, né? Se eu tô numa relação, num relacionamento com a pessoa com que eu tô passeando, eu vejo uma situação que me emociona, que me impacta, eu fico toda arrepiada. E aí a pessoa fala, você tá com frio? Não, só é. Então, a forma como meu corpo expressa a emoção é muito através do arrepio. Eu sinto como se fosse uma onda de energia, sabe? Então, e fica irradiando assim, sabe? Em ondas, como se fosse ondas eletromagnéticas, enfim. São poucas situações que me fazem emocionar de chorar mesmo, né? Arrepios, exatamente. E do surto que tive me emociono mais fácil. E tem momentos, né? Teve um momento em Belém que eu tava mais... que eu realmente entrei num quadro depressivo. Começou com um estresse elevado, foi para um burnout, mas aí virou uma depressão. Eu fiquei bem emotiva, né? Que era uma característica bem assim, depressiva mesmo, choro fácil. Então, eu não choro na frente das pessoas, nunca sempre procurei isolamento para isso. E aí eu não consegui, em lugar público eu tava chorando. Foi uma coisa muito sinistra, assim. E
pra gente encerrar hoje, relações afetivas, né? Porque aí a gente entra nessa coisa de vinculação. Então, muitas vezes, e aí não é uma regra. Gente, tem autistas que vão se vincular intensamente e tem autistas que não vão se vincular, porque o vínculo ele também é uma questão de aprendizado, e um aprendizado que fala muito das nossas primeiras experiências afetivas lá da nossa infância com os nossos pais, ok? Então é um padrão de vinculação. Tecnicamente ou teoricamente falando sobre isso, quem estuda isso, né, é o John Bowlby, Teoria do Apego. Super recomendo as leituras. E isso é uma coisa que os nossos primeiros vínculos, eles vão interferir profundamente no nosso estilo de vinculação no resto da vida, tá? No resto da vida não, porque você pode treinar e trabalhar isso terapeuticamente e aprender novos padrões, construir novos padrões. Guardo tudo para florar na TPM. Pois é, Flávia, tem essas coisas, né? Geralmente na TPM eu fico muito irritada, difícil, uma vez ou outra na minha vida eu fiquei sensível. Será que é depressão então, Gabi? O que, Lívia? Não sei. O que você perguntou que é depressão? Depressão a gente tem que entender como uma questão orgânica também. Sinto uma emoção muito forte com relacionamento entre irmãos. Fabiana, perfeito. O meu vínculo com meus irmãos é uma coisa assim de outro mundo. Os meus irmãos são meus vínculos mais preciosos. Eu falo que a gente não precisa nem estar conversando, basta estar os três ali juntos, eu me sinto a pessoa mais poderosa do mundo. Sensação que pode acontecer qualquer coisa que eu dou conta, porque eles estão ali. Um dia a gente tem que fazer uma live de 3 partes, como aquela do doutor que você fez recém. Gente, o que foi aquilo, né? Eu entrei, teve um problema do horário de 3 partes. Olha, Silmar, se eu entrar no meu hiperfoco, vou fácil. Tô com meu marido há 10 anos e é difícil. Primeiro relacionamento que deu certo, mas é um trabalhão todo dia e ele me entende muito, mas muitos problemas de comunicação. Pois é, Gibi, tem isso. O meu esposo, ele é uma pessoa zero conflito, zero complexidade. E ele é muito como um bom hiperativo que um déficit de atenção, um TDAH valendo, mas ele tem uma disposição que eu não tenho. E ele é zero complexidade, eu sou hipercomplexidade. Então, assim, tá sendo um casamento perfeito mesmo, porque a minha complexidade não é um problema para ele e ele neutraliza, totalmente, ele neutraliza. E eu fico sim num exercício, numa cognição social, porque isso é aprendido também, de perceber que muitas vezes do meu isolamento ou do meu distanciamento, que isso causa uma reação nele, e quando eu vou ver, a criatura nem que dia, quando, enfim, fala, nossa, é muita generosidade, né? Quando aceitei que era autista, eu fiquei mal por um mês, parecia depressão. Tá, isso não é depressão, Fábio, isso é luto, é diferente. Depois você assiste um vídeo meu, que tá nos vídeos aqui do Instagram mesmo, sobre a série de regulação emocional, que eu falo sobre luto, tá? É fase de luto, é isso mesmo, Flávio. Então, o que acontece nas relações afetivas? Tanto amizade, olha que interessante, tanto em amizade como nas relações afetivas, eu percebi um padrão no meu estilo de relação. As minhas relações, elas eram funcionais. Depois eu fui ler sobre isso e fez todo sentido. O que são as relações funcionais?
Teve um momento da minha vida, em 2004, a minha família, meu pai comprou um Jeep e começou a fazer parte do Jeep Clube. E eu gosto muito de natureza, sempre fui muito aventureira, esportes de natureza, adventure. E aí, essa coisa do Jeep, a gente seguiu o Rally dos Sertões. Eu gosto muito de esportes, enfim, corrida, carro, moto. E aí, essa coisa do Rally dos Sertões virou hiperfoco. Foi uma vivência muito incrível, assim, acompanhar o Rally dos Sertões. E aí, quando eu voltei do Rally dos Sertões, eu me atraí, não sem intenção, né? Por um rapaz que tinha envolvimento com motocross. Hiperfoco total. Um mosquitinho, gente. Sério, eu não sei como eles entram aqui. E aí namorei com esse rapaz por 3 anos. Mas é uma coisa complexa, porque o hiperfoco da gente muda, né? Gente, sim, eu tô abrindo meu coração pra vocês. Eu não me orgulho disso. E aí, o que que acontece, né? É uma relação intensa, eu vivencio o hiperfoco, né? E vamos pra trilha, e vamos vivenciar a poeira, a estrada de terra, nananã. E o hiperfoco foi mudando, saiu o hiperfoco e ficou a pessoa, né? Tinha uma pessoa ali que eu tinha que me relacionar, e aí já não fazia muito sentido mais a relação. E aí eu vou me desvinculando e na hora de terminar, e aí isso eu acho muito difícil, porque eu tinha uma boa relação com a pessoa, eu era um grande amigo meu, eu queria continuar a amizade, mas não dava, né? Mas tinha a parte que eu tinha que comunicar pro outro que eu também não queria mais estar ali numa relação amorosa, né? Essa parte é difícil, porque aí eu não queria magoar o outro. Então foi um término friamente calculado, em que eu fui conscientemente me distanciando, gerando situações para ir contando em doses homeopáticas. Assim, sabe? Claro, a maturidade traz senso crítico pra gente, né? Hoje eu aprendi a fazer isso de forma diferente. E aí, um dia eu falei, não, eu tenho que terminar hoje, tem que ser hoje. E aí, eu comprei uma passagem pra Goiânia. Assim, sem volta, né? Na época eu tava de férias mesmo, eu tava com uns 27 anos, já nem sei. E aí eu falei, comprei a passagem, não falei pra ele nem nada, ia viajar naquela noite, então eu tinha até na hora do almoço pra terminar. E aí era a ideia terminar e vir pra Goiânia, porque aí eu não ia ficar em Uberlândia, né, com aquela coisa da pessoa querendo, não querendo, vindo, não vindo, enfim. Então foi uma coisa assim, friamente calculada. Houve outros relacionamentos que eu também fiz a mesma coisa, né? Mudou meu hiperfoco, teve a época do. Não é que eu não me interessava pela pessoa, me interessava pelo pacote, né? E aí, quando não tinha um pacote ou que eu não via a pessoa num movimento de vida, de crescimento, de interesse pessoal, enfim, aí aquilo me desanima. Ainda tem um que diz que sou extremamente fria, porque eu simplesmente terminei. Pois é uma parte difícil. Mas isso é comum em nós, ter términos mais racionais. Cara, eu não sei, porque assim, vai depender muito, Fábio, de personalidade mesmo e do estilo de vinculação. Eu tenho um perfil muito autônomo, muito independente, muito autossuficiente. Então, mas assim, eu já sofri por amor também. Uma vez terminaram comigo e eu ainda tava no hiperfoco. Gente, doeu pra caramba aquele negócio. Foi uns bons anos eu me liberando da carga emocional que ficou. A gente vivencia as duas partes também, né? Falava pra minha mãe,
Quando ligava os namoridos de hiperfoco, fala que eu morri. Mas a gente é racional demais. Eu sou, Fábio, eu sou muito racional. É friamente calculado, né? Só que pra mim, assim, as coisas têm uma questão prática, né? Por exemplo, quando essa pessoa que terminou comigo, que ainda era meu hiperfoco, é, eu fui muito racional também na forma de lidar com o término. Então, quem via de fora, né, falava assim, nossa, mas, tipo, cara, terminou, ele não quer ficar comigo mais. O que eu vou fazer? Eu vou ficar, né, pensando. Então, sim, terminou, então eu tenho um luto para resolver. Então, bora resolver o luto, né? E aquilo dizia respeito a mim. Então, até o meu sofrer é racionalizado. Então, eu que tenho que dar conta da minha dor e vamos lá. Então, o outro. E aí, que acontece? Isso aconteceu algumas vezes, né? De aí os ex falaram, poxa, e a Gabi, como é que tá? Não perguntou mais de mim, não falou. Então a sensação que dá é que assim, já queria terminar mesmo, já. Porque é na praticidade. Terminou, não vou ficar ali. Mas não significa que dentro de mim não tá doído. Mas eu tô dando conta da minha dor aqui dentro. Leve-se o tempo que for, terapia que for, enfim, eu vou dar conta. Isso é uma característica minha, né? Eu não sei o que é paixão, mas eu amo muito com o passar do tempo. Sim, na verdade, o amor ele vai sendo construído, né? O amor é construído, não é uma. Eu também não vejo o amor como uma coisa romanceada. Depois, pois é, né? Tá, e aí, deixa eu ver aqui. Que aí, super racional. Quando a pessoa pisa na bola com os meus valores, eu corto pelo. Isso, então, Patrícia, tem coisas que também, assim, na hora desvinculo, não importa o tipo de vínculo que tinha. Se, dependendo da coisa, não tenho o que discutir. Sou super racional no sentido de saber exatamente que não vai dar certo. Termino apaixonada mesmo. Exatamente, eu também sou assim. Esse que eu sofri, na verdade, eu sabia que eu tinha que ter terminado antes, mas eu escolhi ter uma experiência diferente. Aconteceu uma situação que eu falei, não, geralmente eu terminaria. E aí eu pensei, pô, mas né, vai que é por orgulho, deixa eu ver, e aí também me lasquei, né? Enfim. Adoro uma fossa. Arrastadora de corrente, Jordana. Cortadora de pulso. Não ligo, mas choro. Sim, não ligo, mas choro. Sou eu, né? Fábio, pois é. Não, a dor é minha. Agora você pensa, né? O cara termina com você, a pessoa termina com você. Cara, o mínimo que eu posso pensar. Se você. Porque pra mim é assim: se eu quero estar com uma pessoa, eu sei que eu quero estar com uma pessoa, não tem dúvida. Aí se a pessoa te pede um tempo pra pensar, né? Ou você quer estar, ou você quer não estar. Então, né, coleguinha? Não dá. Então, aí assim, ok, então vamos seguir caminhos diferentes e cada um cuida dos seus conflitos. Enfim, mas o que acontece? Na adolescência, juventude, lá, juventude, idade adulto jovem, né? Os 20 e poucos anos. Quando eu entrei para terapia, aos 19 anos eu entrei numa relação, namorei por 5 anos. E aí, quando esse relacionamento terminou, eu percebi, foi onde eu fui fazer terapia a primeira vez, porque eu percebi que eu não sabia sentir as coisas. Olha só. Porque a gente terminou, era uma relação que já estava desgastada há muito tempo, enfim. E aí as pessoas assim, poxa, Gabi, mas você não, né? Tipo, as pessoas pareciam que queriam ver o sofrimento. Nossa, mas vocês namoraram tanto tempo e você tá assim, como se nada tivesse acontecido. Eu não sou mesmo de expressar os meus sentimentos. E aí, um dia, tomando um banho, né, que são os meus momentos reflexivos também, aí eu fiquei pensando, gente, por que as pessoas ficam me perguntando isso o tempo todo? Como eu tô? Você não tá chorando? Mas como é que é isso? Tal, tal, tal. E era tão
todo mundo perguntando as coisas, eu pensei, o que é isso? Eu deveria estar mal? Será que eu deveria estar chorando? Mas se eu estiver chorando, por quê? É porque eu estou sentindo falta? Mas do que eu estaria sentindo falta? Por que eu não sentia falta? Porque eu tinha, era uma relação muito independente, assim. A gente fazia as coisas que a gente gostava junto, mas tinha as coisas que, tipo, ficar em casa, que eu ficava junto, saía com os meus amigos, então eu sempre tive esse perfil de mais independência nas relações. E pensava, mas eu vou sentir falta do quê? Mas já não tava bom, tal. E aí isso me chamou a atenção, porque as pessoas me perguntavam coisas que eu percebia que elas esperavam que tinha que ser, mas que eu não sentia, e aí esse dia eu me emocionei. Mas me emocionei porque eu percebi que eu não sabia sentir as coisas. Né? E foi a primeira vez que eu fui fazer terapia. Foi muito difícil. É muito difícil fazer terapia, gente. Eu, como psicóloga e como, né, cliente de terapia, é muito difícil fazer terapia e de você olhar para suas dificuldades, de você enxergar coisas, enxergar seus mecanismos de defesa, enxergar seu padrão de funcionamento mental e começar a tomar consciência de tudo isso, sabe? Mexe muito, tira a gente assim do eixo, a gente passa vários momentos de luto. E aí sim, maturidade emocional, ô Fábio. Não, o que eu chamo de. Eu não sei o que você perguntou aí, mas maturidade emocional para mim hoje é o fato de eu ter aprendido a perceber o meu padrão de como eu sinto e vivencio as coisas. Hoje, manda uma mensagem lá depois que a gente negocia. Terapia. Gente, vale muito a pena a terapia, assim. É uma jornada. É uma jornada incrível, assim, de um encontro genuíno com a gente mesmo. Terminei um namoro de 3 anos e fiquei de boa, mas depois terminei um de 10 meses e fiquei uma. Pois é, porque tudo. Isso, autoconhecimento, Ani. Tudo depende do vínculo, né? E outra coisa, as relações que a gente cria, e não é só o autista, gente. Quando a gente se interessa por alguém, a gente não se interessou por aquela pessoa à toa. Aquela pessoa tem alguma coisa que preenche uma necessidade nossa. E o que acontece nas relações é o seguinte: quando você se relaciona com alguém porque você quer algo completando você, e se você entra num padrão de autoconhecimento, de crescimento, que a vida mesmo traz, e você supre aquela necessidade, auto-supre aquela necessidade sua, cresce e desenvolve determinada característica, aquela pessoa perde funcionalidade. Então, trabalhando terapia de casal, uma das perguntas básicas é: que função que essa pessoa exerce na sua vida? Então já fica a dica para vocês começarem a perceber, né, sendo autista ou não, a pessoa com quem você se relaciona hoje, que função que ela exerce na sua vida hoje, tá? Já tive término que me fez a menor não e fui julgada porque engatei logo numa nova relação. Julgamentos, né, gente? Julgamento é problema terapêutico do outro, vivenciar as emoções e se permitir sentir, né, Gabi? Dói, mas dói muito mais, Patrícia, a gente ser refém das próprias emoções e não saber o que fazer com elas. Né? Então, eu falo que no meu trabalho como psicóloga, eu sou educadora emocional. Eu ensino as pessoas a sentirem, a não ter medo das emoções e saber o que fazer com elas, né? Não é fugir delas, não é negar, não é, né? É vivenciar e não ter medo delas. Namorei dos 14 e terminei com o ex em 10 dias, engatei com o meu marido. Então, aí ninguém pode falar, né? Porque casou, tá aí até hoje, né? Ainda marcarei uma live contigo. Ótimo, tio. Fábio, tem que chamar de Fábio. Tio Faso é difícil demais de falar. Eu até hoje não sei quase nada como sinto as coisas. Ok.
Depois das dicas, vai ter gente que vai ficar, né? Vai começar a pensar na função e depois vai terapia, desenvolve a função e o outro perde o cargo dele, né? A Camila fazendo propaganda da tia. Valeu. Poxa, conseguindo dar um jeito em mim, nada é impossível. Camila, eu falava a mesma coisa, que a ideia é assim. Quando eu comecei a fazer terapia, isso funcionou pra mim, eu pensei, cara, funciona pra qualquer pessoa, né? Oi, Pedro, tudo bom? Você que tava ontem, Pedro, na live da madrugada? Só que com outro Insta? Não. Jordana. E aí, olha que interessante, né? Como funciona a mente. Hoje eu percebo a mente autista que eu sempre tive. Desde a adolescência eu sempre pensava muito diferente das minhas amigas. E aí eu via as pessoas assim com aquela coisa de querer estar na relação, enfim. E eu falava que, quando falava, você é solteira, e eu falava, cara, que palavra ruim, né? Assim, porque parece que você tá meio largada, solteira, né? E eu falava, cara, eu não tô solteira, eu tô avulsa. E aí eu sempre falei que eu era uma peça avulsa. Tipo assim, um vestido, né, Paty? A Paty aí, instrutora de moda, gente, cola na Paty. É, Você veste um vestido, ele é uma peça avulsa, ele se basta. Então era essa a ideia que eu sempre tive ao meu respeito. Então parece muito frio, né? Mas eu falava, gente, se alguém entra na minha vida e sai, eu não vou morrer por causa disso. E aí entra a racionalidade. Eu falava que eu era uma peça avulsa e que eu precisava de complementos, acessórios. Que horror! Meu Deus do céu. Enfim, mas essa era a minha mente autista adolescente, né? Hoje eu já vejo a relação mais como uma parceria de sobrevivência. Mas não que não exista sentimento e afeto. Tem que ter um afeto, uma vinculação, porque senão não rola nem a parceria, né? Disponível para consumo imediato. Meu Deus do céu. Tá, agora eu tô me sentindo bem melhor do que com o meu slogan, ok? E aí era muito interessante essa coisa, né? Acessórios, pois é, tipo assim, era um movimento muito autossuficiente, né? E na verdade, o que eu aprendi na, na terapia, na verdade, isso é um grande mecanismo de defesa, né? Porque no fundo, o grande medo é o medo de rejeição. Isso é a angústia básica do ser humano, né? Mas assim, não serve qualquer relação. Tem que ser uma relação que alimenta a alma, né? Você foi uma adolescente. Ah, sim, Flávia. Eu sou uma alma velha. Eu nasci velha, entende? Eu sempre fui muito observadora e estudiosa do comportamento humano e aí tudo foi muito racional para mim. Minha psicóloga falou para eu escrever uma carta para as pessoas que me magoaram e depois tocar fogo. Fiz isso, mas não sei o que faço com as cartas. Muito bom, Pedro. Que pena. As cartas a gente sempre guarda. As pessoas, né? Enfim, o que você faz com as cinzas eu não sei. É, Alma de velha, carinha de jovem. Carinha de jovem. Até como fala, gente? Filtro, né? Põe um filtro. Eu falei, gente, depois eu vejo as lives. Gente, minha pele tava boa, né? Mas quando eu olho no espelho, eu falei, mas não tá igual, né? Aí eu descobri que tem filtro. Então tá explicado. Ok. Não, sempre fui alma velha. De milênios e milênios de outras vidas, assim, né? Eu nem acho que eu sou desse planeta, eu devo ter vindo de outro, tá? Então, aí, o que acontece nos relacionamentos afetivos, né? Com família, então, nas relações, filhos. Eu falei, né, ontem na live surpresa lá da Camila, da gente fazer
uma mediação com os pais, né? Pais e mães autistas, enfim, para ver como as pessoas vivenciam essa coisa do afeto, né? É, então, assim, eu amo minha família, mas não é sempre que eu quero estar com eles. Aí, nesse momento, final de semana passado, que eu me senti sozinha, que eu tava com solidão, mas eu não queria a companhia deles, não era aquela companhia que ia sanar a minha solidão. Era uma solidão específica, eu precisava, a minha necessidade era muito específica, era de pessoas específicas, né? Então assim, gente, o mundo autista, ele é complexo, as relações são complexas. E aí, muitas vezes a gente espera que o outro tem que dar conta da gente, mas muitas vezes a gente não sabe como a gente está funcionando. Então, a terapia ela é fundamental para a gente se conhecer. E não significa que a gente tem que estar em terapia para sempre. Eu faço terapias em momentos da minha vida, né? Quero fazer uma mudança na minha vida, eu começo a trabalhar aquilo, ver como aquilo tá em mim. Às vezes eu percebo que eu quero, tô patinando numa situação, eu vou para terapia trabalhar aquela questão. Só que hoje, e aí é interessante essa coisa da terapia, porque a base, olha gente, que incrível isso, né? Falando de dificuldade de relações, socialização ou não, a base da terapia é a relação, é a vinculação. E aí, nesse papel, eu tenho uma habilidade extraordinária de sentir o outro, de entender o outro, de ajudar o outro a perceber coisas. Então, a minha vinculação no processo terapêutico é o meu maior instrumento de trabalho. Só que quando eu saio do consultório, eu vou, assim, eu vou de 8 a 8.000, né? E aí eu vivenciei uma coisa muito interessante em Belém, porque teve um momento lá que eu tive que ir encerrando a relação com os pacientes, porque eu estava me preparando para mudar para Goiânia. E foi muito difícil, porque no último mês eu tive que trabalhar o luto do término da terapia. E só que aí mexia com as minhas próprias emoções, né? Ali não era a minha vinculação, e a minha vinculação no consultório, ela não é técnica, né? É vivencial, é genuína, é profunda ali. Eu realmente me envolvo de corpo e alma com aquela. Eu visto a camisa do paciente ali, do caso, vamos ver. Eu falo, olha, não sei você, mas o que tiver ao meu alcance, a gente vai superar isso daí. Eu só não posso estar mais interessada no seu caso do que você no seu próprio caso. Só que aí nesse momento em Belém, o luto deles era o meu luto, porque era o término de uma relação. Então foi um momento muito bonito e foi um momento muito difícil, porque eu tive que terminar muitas relações e aquilo ali foi uma carga grande para mim. E receber o carinho dos pacientes e foi um aprendizado muito intenso de socialização ali para mim. Nesse momento eu estava fazendo terapia, eu precisava de suporte para isso, porque o retorno que os pacientes me davam daquela vinculação, eu não percebia que era daquele jeito, né? Que de fato o vínculo, enfim, porque eu tenho todo o carinho, mas né, às vezes eu me coloco num papel também bem profissional, cuidando de questões éticas e tal, mas assim, receber aquele carinho genuíno foi muito impactante para mim. Acho que foi uma das coisas mais emotivas que eu vivi na minha vida. Foi muito difícil. Foi muito difícil e muito bonito. Então, ali foi o ápice da minha vinculação. Gente, vocês acreditam? 29 segundos.
Ai, tantas mensagens legais, eu não vou conseguir ler. Ah, tá. Aí eu volto pra despedir de vocês, gente. Ah, relação. Ok, 9 segundos, uma disléxica lendo coisas em 9 segundos. Ah, vocês falaram coisas tão legais. Muito suporte.